rigoroso. Então, Lúcia fazia essa parte assim de arrumação com Bernardo, e era tudo muito rigoroso. Era muito rigoroso para evitar qualquer problema para mim. Vocês estão vendo aí exatamente a preparação do que eles chamavam da câmara de materialização. Esta câmara de materialização essa câmara de materialização tem que ser escura, completamente escura. Aí é o jornalista holandês fazendo as considerações. Então esta câmara tinha que ser totalmente escura, então era forrada de materialização para evitar maiores danos, no caso para mim. Quem sofreria os danos seria eu, se alguma coisa não saísse bem. Porque o ectoplasma, que é uma substância intracelular, vocês estão me vendo aí deitado, o ectoplasma saindo do meu ouvido, da boca, e olha lá, eu à esquerda deitado, com noiva já materializada do meu lado. Então noiva abriu ali a cortina para que todos me vissem deitado, e ela regulando a luz. Nesse momento, o jornalista holandês pergunta a Lúcia por que noiva estava sempre com a mão no abdômen. Então a explicação que ela dá foi uma explicação que eu obtive na época dos próprios espíritos, dizendo que era uma espécie de proteção por conta do chakra, não é? Do chakra umbilical. Então ela colocava a mão para proteger de alguma interferência negativa, de algum processo que pudesse vir trazer transtorno. Vocês observem bem nesta fotografia, vocês observem bem nesta fotografia que a mão está como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada, era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional, até que foi se formando. O pessoal notava que a mão esquerda era maior do que a direita. A mão em que ela colocava sobre o abdômen era maior do que a mão que ela regulava a intensidade. Havia algumas distorções na materialização. Os olhos, por exemplo, orifícios, uma massa, um ectoplasma que foi formando a imagem do espírito na nossa frente, que flutuava. Isso não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Mas foi uma materialização do espírito. Materializou-se uma irmã que havia falecido em Campinas, um hindu, mas eles flutuaram na nossa frente. Seria o espírito que se manifestava assim. A irmã, que realmente estava presente, ela comunicou conosco, mas o hindu não. Aqui a irmã, o Chico, esse era o nosso colega Valdo Vieira, também médico, ela sempre referenciando ao caso do Chico, e foram embora. Depois que a média acordou, nós fizemos os testes médicos e vimos a ela anteriormente a pressão da paciente, não era a paciente, da médium. Depois que ela terminou também. E pesamos ela antes e depois para ver se havia alguma interferência nessa tipo de mediunidade por materialização. Só sei que os espíritos que vinham, era uma coisa muito interessante, reverenciavam-se ao Chico Xavier. Para eles era um encontro muito importante para esses espíritos que se manifestaram. O caso descrito pelo médico Eurípides Tarran ocorreu em 1964. As duas moças que estão embaixo na foto são as pessoas que haviam desencarnado e foram se materializando diante das testemunhas. Essa próxima foto é de uma mulher que materializava através da vagina. Ia saindo então o ectoplasma formando uma pessoa. Essa próxima vocês podem ver que é pela boca, né? São 3 pessoas aí também de fora do Brasil. Essa é a médium francesa que ficou famosa pelo efeito do ectoplasma, que é a Marthe Béraud, e cujo pseudônimo dela era Carrière, como que você está vendo aí, né? Tem também a
dessa outra, né, que você vai vendo os rostos formando dentro do ectoplasma, vários rostos de pessoas encarnadas. Esse também era muito estranho na época. E mais essa última aí, que vai se formatando ou materializando um espírito saindo da orelha dessa moça. Lembrando que todo... Muito bem, todo esse conjunto de imagens que nós trouxemos aqui sobre ectoplasma e materialização se deu por conta ainda do estudo do livro que nós estamos fazendo sobre um vermelho encarnado no céu, falando aqui sobre materialização dos UFOs, que é um tipo de materialização que ocorre diferente da materialização dos espíritos. Por isso nós trouxemos essas materializações espirituais primeiro, para que não haja confusão entre o fenômeno espiritualista, o fenômeno espiritual, digamos assim, para o fenômeno ufológico. Aqui, ó, tem até um caso, porque na época o general Ushua, ele foi um dos convidados também para acompanhar alguns casos, porque ele trabalhava com as duas coisas. Ele tanto acompanhava a materialização de UFOs como de espíritos. Ele sabia muito bem diferenciar um do outro imediatamente assim que via. A materialização de noiva, de que Ushua se recordou quando da desaparição do vulto humanoide em Alexânia, foi um episódio testemunhado por ele anos antes, na época de suas pesquisas com o espírito do padre Isabel. A noiva fora materializada em Niterói, na residência de Dona Miquita Rocha, tendo como médio João Cosme. Vamos observar um pouco como foi isso. Desnecessário relatar aqui as precauções tomadas para fazer com que tudo ocorresse dentro da mais absoluta lisura. Como vocês viram numa parte do vídeo, os médiuns ficavam dentro de uma câmara, havia toda uma preparação, geralmente com tecidos pretos, e quando o médium ali na penumbra começava a expelir o ectoplasma, a espiritualidade fazia uso desse ectoplasma como uma forma de revestimento do espírito que estava ali aguardando para o fenômeno da materialização. Então, todo um processo psicofísico-químico por parte da espiritualidade. Então, aqui eles relatam, né, que as pessoas estavam reunidas em um determinado local e à vista de todos, como se tivesse vindo do nada, materializa um biombo. Aqueles biombos de 3 lados que tem em alguns hospitais, usado muito antigamente. Inclusive para as pessoas trocar de roupa também, tinha aqueles biombos antigamente de trocar de roupa. O objeto de 1,40 m de altura era composto de matéria branca brilhante, mostrando discreta transparência na textura. Sem dúvida, ali na sala fora plasmado por algo inteligente. E essa inteligência teria que ser invisível aos olhos, assim como o biombo de 3 lados antes da aparição. A parte central da peça se postou paralela à primeira fila de pessoas, com as abas laterais ligeiramente dobradas em direção ao recinto do médium. Se alguém o visse de cima, enxergaria uma peça quase em forma de U. Todos observaram a aparição do biombo sem entender de onde ele viera. Mas eis que de súbito, atrás do biombo foi formado, saindo calmamente do local em que estava o médium, surge um vulto de mulher com vestes brancas, trajando vestido de noiva, com cauda longa e amplo véu, aproximando-se do biombo e meneia graciosamente a cabeça. Quase todos ali a reconheceram. Trata-se do espírito de Terezinha, que já se apresentara ali antes. Quem está na assistência vê aquele vulto de mulher velado pela textura transparente do biombo. Apenas de ombro para cima a visão do vulto apresenta direto para eles, mas o general se encontra em uma posição privilegiada. Está mais à frente da primeira fila, onde fora colocado o biombo, na cadeira posta ao lado, de modo que vê o biombo por trás, e não mais do que 2 metros de distância. O biombo para ele não constitui obstáculo nenhum para ver em detalhes a aparição da mulher. Então revira a memória buscando palavras para definir. Descreve a aparição, uma sombra de mulher mais ou menos densa. Todavia, tem a certeza de que essas palavras são insuficientes para defini-la. Então reconsidera, busca outros termos e define como um corpo mais ou menos transparente, como cristal fluido ou de água límpida. E aí, num determinado momento, o biombo desaparece e o espírito de noiva, conhecido como Terezinha, anda entre as pessoas, percorre toda a extensão da primeira fila de cadeiras, os assistentes atônitos, tipo assim, nossa, de olhos presos naquela faceira bioforma nítida e sólida. Ao voltar para a cabine, a noiva passa
rente ao general, num gesto particular de elegância feminina, movimenta seu extenso véu que atinge levemente o rosto do general Uchoa, mostrando faceira solidez de sua forma materializada. Prossegue seu desfile de retorno, roçando pesadamente o amplo vestido de seda no joelho do general. Ao atingir o local em que está o médio, a noiva repentinamente se desfez no ar, assim como se desfizera o enigmático biombo momentos atrás, não deixando vestígio algum de sua momentânea existência. Fora efetivamente uma fantástica materialização de espírito das muitas testemunhadas pelo general Uchoa. Aí, lá na página 221, tem uma parte que ele fala sobre o ET de Varginha, apreendido no Brasil em 1996, considerado, aí vem uma pergunta, considerando essas criaturas sólidas em mãos, a quem pergunta, seria mesmo uma materialização? Se a dos espíritos tem curta duração, por que então a teleplastia alienígena dura tanto tempo a ponto de ficarem sólidos na Terra? Então, aí que nós não podemos confundir materialização de espíritos com materialização de extraterrestres. Se o extraterrestre é na verdade, um extraterrestre de antimatéria, ainda que vivendo na quarta dimensão, é um extraterrestre de antimatéria, ele precisa de um processo de materialização para poder permanecer entre nós. Porém, a materialização dele é mais duradoura que a de um espírito, porque eles têm corpo físico. Então, o corpo deles, embora mais sutil que o nosso aqui, grosseiro de carne e osso, é um corpo acostumado com os elementos da terceira dimensão. Ou, se não acostumado, tem uma certa proximidade. Então, uma vez materializados aqui, eles têm uma possibilidade maior de adaptação do que um espírito que não tem mais o corpo físico, que depende de um esforço psíquico muito forte para continuar materializado, além da sustentação vibracional, técnica e científica dos seres espirituais que patrocinam e trabalham em favor daquela materialização. É um desgaste muito grande de toda a equipe. Já no caso do ET, de antimatéria, é psicológico. Ele concentra as energias, ele pode até ter um suporte de uma equipe, mas ele concentra as energias com meios tecnológicos e psíquicos, e devido à sua matéria ter afinidade com a matéria da nossa dimensão, embora dele seja mais sutil, ele permanece mais tempo aqui, sem a necessidade de se desmaterializar rápido, porque não há o mesmo desgaste que há quando o espírito está materializado. Sem falar do fato que eles não precisam se valer do ectoplasma de nenhum médium, tá? Para cima deles, eles se valem de uma série de elementos eletromagnéticos e bioplasmáticos e elementos em geral da ciência extraterrestre, digamos assim, que dispensa o concurso de um médium que pode até correr risco de vida durante o processo de materialização, porque ali, né, a vitalidade do médium está exposta durante o trabalho de materialização. No caso de um ET, não. Quando pergunta aqui, se a dos espíritos tem curta duração, por que então a teleplastia alienígena dura tanto tempo a ponto de ficarem sólidos na Terra? Exatamente por essa afinidade vibracional deles, por estarem na quarta dimensão, é muito fácil se adaptar quando materializado na terceira dimensão. Não tão fácil assim, mas em relação ao espírito desencarnado E aqui pergunta, seria mesmo uma materialização? É uma materialização dos extraterrestres, é uma materialização. Só que uma materialização ao seu modo. Uma materialização com características compatíveis a de um extraterrestre e não a de um espírito desencarnado. Tá? Mas que é materialização, é materialização. Então, por isso nós trouxemos esses vídeos aí no começo, para vocês entenderem que existe a materialização de espíritos e a materialização de extraterrestres. Agora, tem os extraterrestres sólidos, que esses não precisam se materializar, porque eles já são materializados. Apenas eles vivem numa condição em que nem sempre eles aparecem para a gente. Tá? Interessante que tem aqui na página 222, ainda falando sobre os espíritos, o espírito plastifica seu corpo espiritual em todas as formas. A materialização apresenta batimentos cardíacos, pulsação, hálito, tem peso, consistência, pode andar, falar e responder a perguntas como um ser humano qualquer. Né? Tem casos de espíritos materializados, houveram casos,
que eles se submeteram a uma série de exames físicos e constataram que eles tinham batimento cardíaco, circulação e tudo. Já na página 223, sobre a materialização de extraterrestres, diz assim, ó, agindo dos mananciais fluídicos da Terra, da água, do ar e da vitalidade dos seres vivos, um substrato eterizado de alimentos é extraído desses mananciais e com eles se elabora uma química sutil, com a qual a composição quântica das coisas extrafísicas é envolvida para realizar o processo de teleplastia. Após o envolvimento das coisas com esse fluido materializado, e também combinado, vão baixando a vibração das partículas por meio de aparelhos especiais. E o engenho obtém uma queda quântica em direção ao mundo atômico. Aí verifica-se uma transpolarização da matéria, culminando no formar, no mundo físico, a química similar das coisas, dando a elas a consistência e funcionalidade. Né? Assim se avultam na matéria densa os seres alienígenas e seus objetos voadores. Todos eles subjugados às leis da física. Então, um espírito, um ser de antimatéria, quando ele se materializa no nosso mundo, ele se torna mais mortal ainda do que ele já é na dimensão dele, porque a partir do momento que ele adota digamos assim, a fisicalidade, se é que existe essa palavra aqui do nosso plano, ele está sujeito às mesmas consequências que nós, caso venhamos a sofrer um acidente grave. Portanto, não se trata de uma materialização do perispírito, no caso dos extraterrestres, mas sim de corpos menos materiais, convertidos à similaridade da matéria densa. Por isso, os ETs de antimatéria ficam penetráveis e perecíveis, sofrendo os infortúnios de ferimentos caso sejam atingidos. E caso sofram algum acidente grave, podem vir até a morrer. Eles podem se desmaterializar com muita facilidade, mas caso não consigam, podem vir a falecer caso sofram algum acidente. Ainda numa sessão de materialização, os objetos físicos já existentes no mundo denso podem ser transportados pela entidade motora seguindo por fora do nosso espaço, através de um hiperespaço. Eles entram na quarta dimensão do espaço-tempo através de portais, chamados também de buracos de minhoca, e na entrada podem ser comparados a uma sombra, a qual adentra repentinamente a superfície sem que a própria superfície saiba como, por assim dizer, sem melhor expressão. O mesmo acontece na saída, quando desaparece repentinamente do local. A entidade motora toma os objetos físicos de um local e os coloca noutro, de maneira totalmente desconhecida do homem mais real. Isso é chamado de tunelação. Né? A espiritualidade ela pega uma coisa de um local e na terceira dimensão, por exemplo, pegar aqui essa chave. Aí vamos supor que eu fosse uma entidade. Eu simplesmente pegasse essa chave daqui da terceira dimensão, jogasse para a quarta dimensão e dobrasse o espaço-tempo que existe entre o local em que aquele objeto estava aonde eu quero levar. É feita uma dobra no espaço-tempo em que rapidamente esse objeto aparece onde eu quero, sai da quarta dimensão e cai na terceira dimensão de novo. Tá? Isso pode ser levado de volta? Também pode ser levado de volta, se assim a espiritualidade achar conveniente. Magia negra no cemitério, mas velas pretas, cada vela tem um significado, trabalho feito para Exu, para trancar a vida da pessoa, para tirar a proteção espiritual da pessoa. Isso aqui é uma cueca, não, é uma peça íntima, é uma cueca que foi feito um trabalho de amarração definitiva para o amor, para o meu cliente. Tá bom, já deu pra ver, bem. Mostra aí, mostra assim. Que as mostras também se materializaram, tá? Eu faço tá, agora beleza. Deu? Beleza. Onde nem poderia passar nenhum objeto, né? Aí está a foto 7, olhando de cima, com a peneira e aquele buraquinho do ralo, e você vai ver que os objetos que saem muitas vezes são muito maiores do que esse buraquinho, né? A foto 9 estou eu e a minha esposa desfiando algodão. Por que desfiando algodão? Porque é você que leva o seu algodão, não é nem algodão dela. É você que desfia o algodão e vai colocando sobre a peneira. Tá? De lá de dentro, que seria uma torre de algodão que iria até o teto, de tanta coisa que sai. E você vê que ela trabalha com manga curta, não tem da onde sair isso, porque é na sua frente. Você fica aí a 1 metro dela de distância, não tem da onde sair. Essa aqui, ó, é a cabeça de um
de um porco gigante, viu, gente? É um porco grande. Esse saiu para uma pessoa conhecida minha. Você pode também tirar para alguma pessoa conhecida sua, não só você, mas para alguém que está precisando. E eu tirei e saiu essa cabeça de porco gigantesca que não cabe dentro do algodão. Cara, isso é incrível. Se alguém quiser ir para Votuporanga, vai conhecer isso. Olha, isso saiu para mim. Alguns objetos tipo vela em formato de coisas, né? Como, por exemplo, saiu um cinto de segurança que, segundo a explicação, eu estaria propenso a sofrer um acidente de carro. Para uma pessoa que estava com câncer de mama, olha, saiu esse sutiã. Isso aí foi em 2012, já faz algum tempo, mas ela continua viva, continua trabalhando, tá? Isso aqui foi para minha mãe, que era uma pessoa extremamente vaidosa, já velhinha. Ela não foi porque ela já estava com Alzheimer. Para ela, como ela era uma pessoa muito vaidosa, mesmo ficando em casa, ela colocava brinco, se maquiava. Veja, saiu um estojo de maquiagem. Para uma senhora que tomava conta dela, ficou muito curiosa quando eu fui lá, né? Porque ela tinha que precisar de uma cuidadora, porque ela tinha Alzheimer. E para ela saiu um pingente com um crucifixo de ouro que ela perdeu quando ela era adolescente, há muitos e muitos anos atrás. Apareceu para ela. Esse aí estava lá quando apareceu esse sapo no meio do algodão. Saiu esse sapo no meio do algodão. O cara pegando o sapo, é o filho dela pegando o sapo. O sapo estava com a boca costurada. Quando foi abrir a boca do sapo, saiu a foto dela de dentro da boca do sapo, daquela mulher que estava lá comigo. Ela nem sabe quem vai. Como é que pode sair a foto de uma pessoa e atrás estava até escrito uma data de morte, né? Então veja cada coisa que acontece. Bom, pessoal. Por fim, nós estamos falando do fenômeno de tunelação, que é feito com a materialização de Dona Ederlazil, com as materializações feitas por Dona Ederlazil, melhor dizendo. É uma médium que existe na cidade de Votuporanga. Conhecemos o trabalho dela, sempre recomendei pessoas para irem até lá. Todos constatam a veracidade do fenômeno, através de orações e da espiritualidade que acompanha. Ela consegue entrar no campo energético da pessoa e retirar o que está de ruim feito na pessoa, contra aquela pessoa, que se materializa ali no algodão. É um fenômeno chamado tunelação. A espiritualidade trabalha com ela, muito provavelmente associado também com seres da quarta dimensão, provavelmente ETs de antimatéria, os chamados ultraterrestres. Eles se deslocam até o local em que aquilo ainda está, seja no plano físico ou no plano espiritual, e conseguem tunelar, colocar aquilo ali e fazer com que aquilo passe através do espaço-tempo até chegar no local ali onde está preparado para que aquilo seja materializado, no caso no algodão da Dona Ederlazil. E é muito interessante mesmo. Eu próprio já passei por isso algumas vezes. Apareceram materializações de coisas bem complicadas. Uma vez tinha uma pessoa muito interessada em mim e eu não queria nada com essa pessoa. Ela, numa das últimas tentativas de querer alguma coisa comigo, me deu uma caixa de bombom com perfumes, nas quais eu devolvi as duas coisas. A pessoa não satisfeita com a devolução, porque eu não queria nada com a pessoa, para que eu vou ficar com aqueles mimos, digamos assim? Devolvi um perfume caríssimo, importado da Bélgica, e eu lembro que eu ainda rompi o lacre do perfume para constatar se era realmente original. Eu falei, deixa eu ver, já que está dizendo que é da Bélgica, eu conheço o perfume. Aí realmente o perfume era um perfume muito bom. Mesmo assim eu falei, não quero, vou devolver. E devolvi com aquele lacre rompido. E uns 8 anos depois, lá na Dona Ederlazil, num trabalho de materialização, aparece o vidro do perfume no algodão materializado, porque a pessoa não satisfeita tentou fazer um trabalho para mim com aquele perfume, né? E apareceu no algodão da Dona Ederlazil. Então, esses fenômenos são reais, são feitos por pessoas muito sérias, por uma espiritualidade e por amparadores da quarta dimensão de altíssima competência, tá? Então é isso, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Dê um like aí pra gente, por gentileza. Se inscreva no nosso canal e divulgue os nossos vídeos. Muito obrigado.